dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste aqui. Meu nome é Silvio Mendonça. Eu venho rotineiramente aqui falar de assuntos como atividades físicas, alimentação e bons hábitos para nossa vida saudável. Eu sou um ex-obeso que agora pratico esportes, faço dieta e procuro ter uma vida com bons hábitos. O motivo do programa de hoje, excepcionalmente fora das quartas-feiras, é o anúncio recente que foi feito ontem pela nossa prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que estão nas outras cidades e estados, mas ontem foi feito o anúncio do retorno gradual à normalidade. Se bem que a gente pode dizer assim, depois dessa pandemia, nós teremos um novo normal. Eu estou aqui com material e vou compartilhar aqui com vocês e depois fazer algumas das considerações. O plano está estruturado, eu dei uma olhada e ele é feito em fases. A gente precisa ter em mente que a principal preocupação dos órgãos públicos é preservar a vida e implementar um retorno gradual das atividades, muito porque as atividades econômicas, além de trazer recursos para o ente público, né, para o município, estado e União, também traz recursos para a pessoa comum, né? A nossa economia ficou parada por um período muito, muito longo. Muitas pessoas perderam seus empregos, outras tiveram redução dos seus salários. Tem gente que conseguiu os recursos do governo federal, aquele auxílio de R$600, tem outras pessoas que não conseguiram. Teve gente que não tinha direito e foi lá e conseguiu. Enfim, a situação é uma situação difícil para a grande maioria das pessoas. E não seria de se esperar que o retorno fosse gradual, não fosse acontecer de forma abrupta e voltando todo mundo como se nada tivesse acontecido. O material ele está dividido em fases. Tá? O principal é permitir que as atividades sociais e econômicas voltem ao seu normal, né? Agora nós vamos ver uma situação de um novo normal. Aqui tem o plano, mas o principal para nós é ficar atentos à questão do faseamento. Isso é que vai impactar no nosso dia a dia, na nossa vida. Aqui tem toda uma preocupação com relação à resposta, tempo de resposta dos organismos de saúde, a questão de transmissão e de aglomeração das pessoas em função da atividade econômica ou cultural, ou que seja. Tem aqui toda uma questão de acompanhamento dos indicadores, tanto para a fase 1, fase 2, fase 3 e até a fase 6. Existe toda uma questão de estar acompanhando os critérios técnicos e os avanços que eventualmente a medicina trouxer para o combate, prevenção e cura da doença. Aqui está o ponto onde o plano se esmiuça melhor, baseado no grau de risco e na relevância econômica, né? Podemos perceber um nítido faseamento entre risco e relevância econômica. Isso é a preocupação de trazer de volta a normalidade da economia para que as pessoas voltem a ter seus rendimentos. Não importa se a pessoa trabalha no emprego formal ou no emprego informal, a economia como um todo ela perde pelo que o isolamento causou. Então, aqui tem as regras de ouro. Essas regras de ouro elas vão, digamos assim, prevalecer para o resto das nossas vidas. E aí, quando eu falo o novo normal, né, que estava na chamada da live aqui, ó, aqui estava na chamada da live, o novo normal que nós vamos ter a partir de então, é que nós vamos ter que nos preocupar com coisas que a gente normalmente não se preocupava na nossa vida rotineira. E isso vai influenciar muito na nossa vida, na nossa forma como a gente
faz o nosso consumo, o lazer, o nosso convívio, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com os nossos pares, familiares, parentes, amigos e relacionamentos amorosos. Isso vai mudar bastante a forma como a dinâmica do relacionamento humano vai se comportar daqui para diante. Uma coisa que eu escutava muito na minha infância, da minha finada avó, que me deixa muita saudade, ela dizia com muita frequência: boa romaria faz em quem sua casa fique em paz. Eu escutava aquilo como toda criança, depois adolescente, depois um jovem adulto, olhava aquilo assim: poxa, mas assim, eu gosto tanto de estar na rua, de curtir a vida, de estar com os amigos, de estar na rua, na praia, no bar, na academia, e, enfim, em todas as áreas comuns, viajar, passear, curtir a vida adoidado. Mas esse ditado que ela dizia trazia em si um grande e profundo conhecimento de vida de uma pessoa que viveu até um pouco mais dos seus 80 anos e faleceu de causas naturais, por velhice. E esse ensinamento dizia muitas coisas que os meus avós e antepassados costumavam dizer. Não aceite coisa de estranho, não fale com estranhos. Chegando em casa, lave as mãos, troque a roupa, deixe seu sapato fora de casa e coisas dessa natureza. Tudo isso visava preservar a nossa saúde dentro do nosso lar e deixar toda aquela carga de contágio ou contaminação ou impureza fora das nossas casas. Existem algumas culturas, como as orientais, se eu não me engano, os japoneses, isso que me vem ao momento, que têm o costume de deixar o sapato fora de casa e só andar descalço dentro das suas casas, além de outros costumes que eles possuem lá naquela cultura, que é uma cultura milenar. E já naquela cultura que estava naquela época antiga, que já era bastante evoluída, eles tinham uma preocupação muito grande com uma questão da saúde e de conceitos de higiene sanitária. E o que nós vimos com essa pandemia foi exatamente isso. Questões simples como lavar as mãos, não levar as mãos sujas ao rosto, à face, aos olhos, procurar não evitar contato com superfície que você não sabe se ela está limpa ou se não está, compartilhar utensílios e assim por diante. Tudo isso que a gente foi deixando passar, confiando e acreditando que aquele local está limpo, está desinfetado, ou que a gente não vai pegar esta ou aquele mal. Isso veio à tona com essa doença que trouxe sérios problemas para a nossa sociedade. Então, daqui para frente, nós vamos ter uma outra forma de encarar o normal, uma outra forma de encarar a vida, as pessoas e a nossa rotina. Eu acho que dificilmente a gente vai esquecer essa etapa que a gente sai à rua com máscaras, muitos saem com aqueles que trabalham de frente, na linha de frente com a doença, aquela viseira, assim, como se além da máscara, aquela viseira de acrílico, né, para proteger qualquer perigo de spray de um lado ou de outro, luvas, roupas, capas, parece coisa de saída daqueles filmes de ficção científica, mas, na verdade, o contágio está aí, está no ar. Então, voltando para nossa matéria, aqui estão as regras de ouro. Quase todas elas remetem à questão de saúde pública e sanitarismo, né? Manter limpeza e asseio das coisas com que nós temos contato. Aqui vem o faseamento para comércio, lanchonete, bares, restaurantes, academias, serviços, educação, turismo,
salão de beleza, tatuador, estética, ambientes abertos, saúde, casamentos, funerais, serviços religiosos, cultura, esporte e lazer. Está aqui o mais um macro cronograma de como as coisas vão, digamos assim, voltar ao normal. Eu não vou entrar em cada um dos pormenores, mas eu, como sou um praticante de corrida de rua, eu vi que existe aqui uma flexibilização com relação às corridas de rua, os esportes em ambiente aberto. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Voltando. Então, aqui, ambientes abertos. Praias abertas somente para atividades físicas no calçadão e esportes aquáticos individuais. Então, aquela pessoa que gosta de nadar no mar, né, ela vai poder voltar a nadar. Eu já pratiquei nado em águas abertas, é bem legal. Voltar a correr é uma coisa que está me fazendo uma falta muito grande. Para vocês terem uma ideia, o meu plano para esse ano era correr a minha primeira maratona. Isso foi pro azeite, pro vinagre, né, como podemos assim dizer, porque há 2 meses e meio praticamente que eu não dou uma corrida. Então, vendo esse anúncio aqui, eu vou poder voltar a correr. Não diz muito aqui se a gente tem que correr com máscara. Eu acho meio pouco difícil correr com a máscara. Isso dificulta muito a ventilação, enfim. Mas eu vou ficar atento e pelo menos eu vou poder retornar às minhas práticas de corrida. A questão de academia, eles estão com uma questão do retorno de academia, principalmente com relação a questão de compartilhar equipamentos, né? No caso da academia, existe uma coisa muito complicada. Deixa eu voltar. Opa, escapou. Existe uma coisa muito complicada nas academias, elas retornam só a partir da fase 3, com restrição à concentração de pessoas, luta, dança, contato físico, crossfit. A base do meu plano de treino é o crossfit. Eu uso corda naval, aquele pneuzão, né? Virar aquele pneuzão, além dos outros equipamentos que o box de crossfit disponibiliza, né? Então, muito provavelmente eu vou ter que discutir com a profissional que me acompanha na parte física, como é que a gente vai adaptar os exercícios para que eu continue a ter o vigor e a força física que me dão condição de correr longas distâncias, né? Sem esse preparo em academia, fica praticamente inviável você fazer qualquer corrida além de 10 quilômetros. Fica correr o risco de se machucar e machucar sério. Então, meu maior enfoque aqui, como eu trato de atividade física, alimentação e bons hábitos para a vida saudável, a primeira coisa que eu olhei foi com relação a atividades ao ar livre e academia. Para vocês terem uma ideia, esse ano eu comprei 2 provas para correr. Uma delas é a primeira etapa do Circuito das Estações. Deveria ter acontecido em 8 de março. Eu cheguei a pegar o kit. E a outra prova é o Circuito Atenas, que também deveria ter acontecido mês passado. Agora, com relação a esportes e lazer em centros de treinamento esportivos abertos, deve ser ginásios, estádios e coisas dessa natureza, vão voltar aos poucos, lógico, sem a presença da imprensa e público, exclusivamente para que os atletas consigam se preparar, né? Sabemos que no ano que vem, este ano teria a Olimpíada no Japão, mas foi postergado para 2021, e esses atletas têm que voltar às suas atividades físicas, jogadores de futebol, vôlei, e uma infinidade de outros esportes que precisam dos centros de treinamentos funcionando para que os atletas retomem suas atividades o mais rápido possível. Em relação a show, piscina, sauna, banheira de hidromassagem, isso realmente, acho que por um bom tempo vai ficar com suspenso ou com severas restrições. Eu
quando novo eu fui nadador, nadei na ACM aqui perto de casa, nadei no Botafogo, nadei no Fluminense, enfim, gostava bastante de natação, esporte que me fazia bem. Eu comecei a nadar cedo por conta de problemas respiratórios e a natação me acompanhou por muito, muito, muito tempo. Depois é que, recentemente, eu vim fazer corrida de rua, acho que foi a partir de 2008, se eu não estou enganado. Então, sempre tive uma vida voltada ao esporte, principalmente o esporte aeróbico, né, que tem a capacidade de ventilação desenvolvida por sua atividade. E olhando aqui o mapa do retorno, a gente fica bastante feliz porque os atletas devem estar sofrendo muito. No caso dos jogadores de futebol, a televisão está passando campeonatos antigos, Copa antiga que o Brasil ganhou, enfim, não está tendo jogo. Eu acredito que vai voltar os campeonatos regionais e o nacional sem público. O público, se for entrar nos estádios, vai ser lá para, sei lá, setembro, outubro. Se é que vai entrar, e vai entrar mesmo assim, talvez com um terço da capacidade, ou metade da capacidade, para que possa ter espaço entre as pessoas. Não dá para imaginar a gente, todo mundo agarradinho, juntinho, coladinho. Eu também não sei como é que vão ser os transportes de massa, como trens, barcas, metrôs. Mesmo com as medidas aqui anunciadas para ter escalonamento nos horários, para que não fique os transportes fiquem saturados, a gente sabe que as grandes metrópoles elas carecem de transporte de massa eficiente no volume que a população necessita para ir até o seu trabalho e voltar para a sua casa. Mas, enfim, olhando aqui o plano, me traz um pouco de esperança e eu vim compartilhar aqui com vocês e espero que vocês sigam as orientações que vão ser publicadas nos próximos dias e durante o retorno progressivo que está planejado para o dia, se eu não me engano, para o dia 8 de junho. 8 de junho, a próxima segunda-feira. Isso, 8 de junho. E tenha sempre em mente, temos que ter bom senso. Vamos voltar, o nosso normal será o novo normal, com algumas cautelas, com algumas restrições. Mas não deixem de ter compaixão e olhar o próximo com um pouco mais de carinho, porque pode também um dia a vida voltar contra a gente e a gente está numa situação pior do que nós já passamos. A gente não sabe o que nos espera daqui para frente, mas é ter esperança pelos dias melhores. Aqui quem fala é Silvio Mendonça, um ex-obeso que vem rotineiramente trazer assuntos de atividades físicas, alimentação e bons hábitos para uma vida saudável. Aproveita e já vai assinando aqui no meu canal, vai dando um joinha e ativando o sininho de notificação. Isso ajuda muito o trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui. Espero vocês. Não esqueçam, amanhã, de assistir o meu programa, que eu vou falar sobre jejum intermitente, o que é e para que serve. É amanhã, às 8 horas da noite. E acompanhe esse fluxo. Tchau!